E estamos de volta com o Mercoagro Podcast e a Indústria da Carne Conversa. Estamos no terceiro dia de feira com muitos negócios, conhecimento e relacionamento. Nossa cabine de gravação está dentro da Mercoagro 2023, Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne, no estande da ASIC, logo na entrada da feira. E aqui estaremos até amanhã, dia 15 de setembro, quando finalizar o evento. Eu sou Carol Bonamigo e vou conduzir a conversa agora. E este ano a Mercoagro está ainda maior. Para a edição de 2023, são esperados cerca de 15 mil visitantes compradores. Temos 235 expositores e mais de 650 marcas com representações de 20 países. E estimativa de mais de 160 milhões de dólares em negócios diretos. E hoje aqui na bancada recebemos agora a empresa expositora da Mercoagro, Inovador Portas Industriais, empresa pioneira na fabricação de portas industriais no Brasil, trazendo tecnologia, qualidade e inovação em seus produtos desde 1999. Estão aqui os representantes comerciais da Inovador, a Fabiola Stachuk, o Daniel Fabix e o João Totti Alberto de Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Mercoagro Podcast. Obrigado. E ontem a gente já conversou, a gente já fez também um podcast, então, com o pessoal aqui da Inovador. Conversamos com o diretor Miguel Rezende e os parceiros Jefferson Carrara e Pércio Garcia Carvalho. Inclusive, quem se interessar aqui depois dessa conversa e não conferiu o podcast anterior, por favor, volte ali, volte 2 casas e escute também o podcast anterior aqui da Inovador. Então, hoje falando aqui com vocês, representantes comerciais, vamos começar primeiramente. O que vocês estão achando da feira este ano? Eu fui informada que o Daniel já está na sua 4ª edição de Mercoagro, o Totti está na sua 2ª, a Fabiola, que eu não sei se é a primeira ou não. É a 2ª. 2ª Mercoagro. Então, o que vocês estão achando da Mercoagro 2023? Bom, posso começar? Eu, como participei de 4 edições já, acho que a expectativa sempre foi alta, né, em todas, mas essa edição a gente percebe a organização um ponto muito alto da feira. Os espaços, principalmente aqui dentro do parque da IFAP, está sendo muito mais bem utilizados, no meu ver, né? Está sendo muito mais atrativo para o cliente ele poder caminhar na feira inteira. Foi distribuído de forma que fique com os setores aí das indústrias, né? Não simplesmente só para a parte do frigorífico, mas para toda a cadeia alimentar, né? Aparecer aqui e ver as novas tecnologias, né? Uma feira ela tá bem identificada também, né, para localizar os expositores, né, o salão verde, o azul. Como eu estou na 2ª participação, né, tive em 2016, desde o tapete, na outra não tinha tapete, hoje tem um tapete, tudo identificado, então vem evoluindo bastante a feira, né, nessas edições. E público também, assim, a gente percebe um volume grande de pessoas transitando nos corredores, né. Nós tivemos ali, nesses 2 dias que a gente está aqui, uma participação bem grande de clientes nossos de várias regiões que estão nos visitando, né? Tá bem bacana. A mesma consideração. Eu vejo, da minha primeira edição para cá, eu concordo que a organização tá bem melhor, muito mais desenvolvida. A gente vê assim a receptividade também, né, das pessoas em torno da feira, buscando novas ideias. E eu não sei o tamanho da primeira edição que eu participei, mas assim, eu imagino que parece estar maior essa feira, né? Com certeza. Então foi mais o que me chamou a atenção, assim. Inclusive, esse pavilhão que a gente está agora é um pavilhão novo, que está sendo estreado agora, inclusive com a Mercoagro. São 25 mil metros quadrados de feira. Gente, eu por exemplo, que estou aqui também todos os dias, eu só andei em um pavilhão até agora e mesmo assim eu não vi tudo. É muita coisa. Não, tem vários relatos aí de clientes que achavam que um dia iam conseguir visitar tudo, né? E acabaram ficando 2 dias. No primeiro dia eu encontrei alguns na entrada, né? A gente até meio que traçou já um agendamento já no stand e eles não conseguiram chegar no nosso stand, né? Então, só para você dar uma percepção do tamanho da feira. E outro ponto importante que eu achei foi a chegada na feira e a saída. Ela está bem organizada, né? Sim. Eu imaginei que não seria tão simples sair ontem à noite. Nossa, mas tá bem que estava tranquilo. chovendo ainda, né? E realmente tá um trânsito, assim, que fala do tráfego aqui para chegar, que a gente até se assusta quando vê o número de carros, mas daí você pensa, nossa, aí não demora
para entrar, né? Então isso realmente está tendo fluxo, fluindo, né? Tá fluindo, né? Exatamente. Que ótimo, pessoal. Fico contente em nome da Mercoagro que está assim sendo percebida dessa forma. Mas agora falando também então da Inovador e a experiência da Inovador, não apenas na Mercoagro, né, mas em toda a indústria como um todo, né? Vocês são uma empresa paranaense com sede em Pinhais e referência, né, como eu falei antes, na fabricação de portas industriais para diversos segmentos, abrangendo desde ambientes logísticos até espaços frigoríficos e refrigerados que exigem extrema higiene e facilidade de limpeza. Vem com todo o dever de casa aqui, né? Já pode ser vendedora. Já posso ser vendedora? Então, me contrata Inovador. E falando um pouquinho, então, da história de vocês na Inovador. Quanto tempo vocês têm de casa? Como que foi, né, construída essa história? E a experiência de vocês com a empresa? Começar aqui com a Fabiola? Certo. Eu entrei em 2008 na Inovador, né? Faz um pouco tempo, né? Então, assim, iniciando com a primeira sede, se eu não me engano, a segunda sede da Inovador, em Curitiba, ainda. Uma empresa, né, que era, na época, se eu não me engano, tinha 25 funcionários, assim, era o começo, né? Então, a partir dali, a gente foi crescendo ano após ano, assim, muito, tá? Então, em 10 anos aí, Inovador explodiu, né? Como vocês podem ver, e vem crescendo. Então, assim, a minha trajetória foi muito bacana, porque eu comecei com o desenvolvimento das portas que hoje a gente vê aí expostas na feira, né? Totalmente tecnológicas, né? Então, a gente tinha já uma certa tecnologia, mas algo mais tímido, né? Algo mais básico, né? Então, assim, eu fui acompanhando tudo isso e podendo ver hoje o diferencial das portas, né? É incrível. Então, assim, em 2019, eu saí da Inovador, fui morar nos Estados Unidos, fiquei 2 anos e meio e voltei o ano passado. Então, assim, do ano passado, né, para cá, eu já vi também uma mudança. A Inovador sempre está desenvolvendo produtos novos, tem um laboratório, tem estudos, tem setor de engenharia de desenvolvimento para sempre buscar, né, o melhor do mercado, as últimas tecnologias, a implantação. Então, assim, a minha trajetória é assim, de acompanhamento e como que eu vou explicar? Evolução da Mesmo, Inovador, né? Eu acompanhei realmente a evolução da Inovador, em todos os momentos. Até mesmo em termos de sede, né? A nossa planta hoje lá em Pinhais, que está bem desenvolvida, até mesmo os produtos, até aqui. Evoluiu bastante. Né? Muito. Isso que ainda te qualifica ainda mais para falar sobre o produto, né? Porque você sabe, assim, dizer, não, porque isso aqui agora funciona desta forma, porque você viu realmente a evolução de tudo exatamente. Isso. E, Toti, fala um pouquinho aí da sua experiência também. Inclusive, vamos começar a fala do Toti dando um recado para a audiência, uma curiosidade. Toti não é seu nome, né? É um apelido, desde os 3 anos de idade. Que, inclusive, o pessoal descobriu aqui. Nesta mesa, Muito antes de começar. Os colegas, né, descobriram. Isso daí parece que é uma base que a gente nem é muito conhecido assim, né? Isso já me deu problema para entrar em algumas empresas, né? Inclusive. Mas por no parte evento dos aqui clientes, tá. né? Mas aqui tua credencial tá Toti. Aqui não teve problema. Não tive problema em entrar. Ótimo. Não pediram o RG aqui para entrar. Desculpa, assim, eu descontraí. Eu tô na Inovador desde 2017, né? Conheci o Miguel através de outra empresa que eu trabalho também, que eu represento. Aí o Miguel fez um convite, fui lá conhecer, vi uma estrutura bem bacana, né? Na época, já em 2017, e como a Fabiola falou, a Inovador vem evoluindo assim uma velocidade interessante, né? O Miguel é um cara empreendedor, ele um visionário do negócio, ele investe bastante na empresa para o crescimento de todos, né? E os produtos, então, como a Fabiola falou, teve uma evolução muito grande, mesmo de 2017 para cá também, como eu tenho acompanhado, né? Então, eu tô com o Miguel nesses últimos anos, um crescimento bacana. Ótimo. Daniel? Ok. Eu tô na Inovador já há 5 anos, né? Pelo um convite do Miguel. Eu estava em outra empresa, acabei saindo. E nesse meio tempo, nesse setup de tempo aí, o Miguel ele entrou em contato pelo Facebook aí. Pelo Facebook, mandou uma mensagem.
Mandou O um meu oi foi sumido. pelo Orkut. Não, brincadeira. Agora eu tô te falando que o dele foi uma DM no Insta. MSN. Então ele me fez esse convite, eu fui a Curitiba dar uma olhada na planta, né, e a gente acabou fazendo essa parceria aqui no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Né. A minha percepção da empresa, que ela não é por acaso que o nome dela é Inovador, né, porque a Inovador ela é inovação sempre. Todos os anos a gente tem algum produto que está Bem lançando. lembrado. O Miguel, ele é um visionário mesmo do setor, né? Tanto que a gente é pioneiro em vários produtos no mercado, né? Então, representar a Inovador, tudo tem aquela coisa, na vida tudo tem prós e contras, né? É uma coisa boa porque é uma empresa muito vista, né? Muito bem vista no mercado, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe que tem tecnologia, né? É líder de mercado, mas também tem a questão que você tem que se aprimorar a cada dia. Entender muito bem no produto, para dar valência a essa história da empresa, né? Então, eu sou muito contente, assim, com essa representação, né? Que nem eu brinco com ele, tem um amor antigo, né? Claro. Mas é uma empresa que é inovadora porque ela tem muita inovação dentro da empresa. Nossa, isso que você falou é essencial, né? Qualquer representante de qualquer empresa. Conforme a empresa vai evoluindo, os produtos vão evoluindo, a tecnologia vai crescendo, vocês também precisam se capacitar para poder representar aquilo, né? Para poder falar com Tem propriedade. que acompanhar esse desenvolvimento da empresa. né? Porque o que acontece, hoje o cliente ele tem muita informação na mão, né? Então, que nem antes a gente tava brincando lá no stand, às vezes é melhor você não falar uma bobagem, né? E ter a humildade de falar que você não sabe do que você começar a falar alguma besteira, né? Então, você tem que estudar, tem que entender do produto, né? Para ir levando o cliente de acordo com a maré. Sim. E o que vocês verificam hoje, assim, que a principal procura dos clientes de vocês, assim, as principais soluções que a Inovador tem, mas que não apenas, assim, as soluções a oferecer, mas que vocês sentem que são as principais dores dos clientes? Bom, cada região tem uma particularidade, né? A região do Fabix aqui é uma região totalmente diferente da minha, por exemplo, né? Sim, da minha também. Da sua também. Então, no meu caso, eu tenho muitos clientes que são áreas secas, por exemplo, e já... Perdão, qual é a sua região? A minha região é Curitiba, Paraná. Ok. Desculpa. Então, assim, já é totalmente diferente, sabe? A gente tem uma procura de produtos para área seca, de produtos para doca, logística é muito forte na minha região. Então, acaba sendo diferente, tá? Então, o que cada um vai falar aqui, a procura é essa. Então, para mim, eu vejo que a principal dor do cliente mesmo é a segurança e a agilidade, a praticidade. Hoje, a Inovador, a gente fala de inovação e tecnologia, mas tem feedback de clientes que procuram a Inovador pelo fato do processo ser simples, entendeu? Então, assim, você tem numa assistência técnica o formato de configuração de uma porta totalmente tecnológica, mas que quem vai configurar ou mesmo prestar uma manutenção vê a simplicidade de trabalhar de mexer naquela porta. Então, eu acho que a principal dor, no meu caso, é essa, sabe? É ver que o cliente quer algo com tecnologia, porém com uma simplicidade. Por quê? Tem muitos outros fabricantes que trazem a tecnologia, mas com eles traz também a complexidade. E aí o cliente acaba sofrendo, então a gente acaba suprindo essa dor, no caso, né? De dar essa simplicidade, mas também a tecnologia tá junto. A região da Fabiola e a minha são muito parecidas, né? Diferente do Daniel. Eu atendo ali o litoral de Santa Catarina, né? Aqui de Santa Catarina. Então tem muito logístico, muito galpão logístico. Então a área seca, né? Eu também, muita área seca. Muita porta seccional, né? Então tem algumas diferenças em relação ao Daniel. Porém, com a Fabiola nós temos um mercado muito parecido, com as necessidades muito parecidas dos clientes, né? E aí a gente entra bem com as portas, vários clientes que a gente tem uns cases interessantes ali na minha região, né? Com as portas seccionais, né? Essa é uma porta que eu vendo bastante nessa região. E a região do Daniel, que é aqui o oeste de Santa Catarina, o que a gente tem de diferente, então? Acho que não podia ser diferente, né? A gente está numa região que é um polo industrial da proteína animal, né?
entende? Então, praticamente a minha demanda aí, vamos dizer aí 95% é a parte do frigorífico, né? Olha como inverte os valores, os números, né, para É nós aqui. até tipo, é meio esquisito assim, mas para quem acha que o metro quadrado de balneário é caro, não sabe o quanto que um frigorífico investe no metro quadrado dentro de uma câmara de estocagem, né? Então, tem todo um cuidado dentro do frigorífico para ter umas boas práticas, ter segurança, que é o que a Fabiola comentou, né? Ter um fluxo operacional legal, e para isso que servem as portas rápidas, né? A gente sempre brinca que a gente não vende porta, a gente vende uma solução para o frigorífico, para atender uma normativa dele, que é cuidar a metragem quadrada dentro do frigorífico. Né? Então, a minha demanda praticamente é toda ela em frigorífico. Para melhorar a eficiência, melhorar a né, eficiência energética dentro da câmara. Então, isso a gente apresenta para o cliente que ele tem um payback lá na frente, né? Porque ele não vai gastar tanto para perca de frio da câmara quando ele abre uma porta, diz o painel que é uma porta convencional. Para ele fechar é muito mais difícil. Uma porta rápida vai suprir essa necessidade, entende? Então, basicamente, a minha demanda é essa. É investir bem nos equipamentos corretos para você ganhar lá na frente. Correto, isso também. E eu tô te falando, então, que tem alguns cases interessantes ali do litoral catarinense. Quer compartilhar aí alguma coisa com a gente? Sim, tem assim, uma linha ali na área de frigoríficos também. Tem uma empresa que a gente atende ali, que eles tinham portas seccionais, inclusive portas nossas, né? E na parte de câmeras frias, eles tinham as portas de correio, as portas tradicionais, vamos dizer assim, né? E a gente conseguiu desenvolver um trabalho lá e trocou todas as portas de docas deles por portas flexíveis para melhorar a eficiência da antecâmara, e as portas de correio que eles utilizavam, a gente partiu para portas da linha frio, das nossas portas 618P. Então, assim, todo esse ganho que ele tem com a economia de energia que estava sendo desperdiçada com as outras portas, acaba revertendo no futuro, né, num determinado tempo, ele vai ter um retorno, né, com a economia que ele vai ter de energia por utilizar esses modelos de portas da Inovador. Porque, Bem basicamente, a porta rápida, então, ela impede que saia, né, falando a pessoa leiga aqui, né? Não, mas é isso daí Impeça mesmo, que saia, então, mais frio, porque, afinal de contas, ela vai demorar para retomar aquela... E uma porta dessas tradicional, o que acontece? A empilhadeira entrou, às vezes o cara deixa aberto, entra na câmera, sai, né? Isso está perdendo energia. A porta flexível, né? Nossa porta, ela abriu, a empilhadeira passou, ela já fecha. Ele vai lá no estoque, traz o produto, ela vai abrir novamente e fecha. Então, tu consegue manter mais também fechado essa câmera. Porque a porta tradicional é pesada e tudo mais, né? Então, acaba, não sei se acontece Isso aqui na região, que deve ter muito mais, né? Isso tudo em segundos, né? Segundos. Tá falando. É verdade. Porque todo o ambiente dentro do frigorífico é refrigerado. Né? Sim. O alimento, para ele estar bonitinho ali na gôndola, ali do jeito que a gente pega no supermercado, ele tem N processos dentro do frigorífico. Até chegar lá no mercado. E tudo isso tem que ter umas boas práticas sanitárias, né? Então, esse isolamento de ambientes, né, fica muito mais fácil com portas rápidas. Né? Isso que o mercado já há alguns anos vem entendendo, e as plantas que a gente vê já saem já com projetos, já com portas rápidas. Já nasce com essas portas nos projetos já, né? Sim, já é algo que nem espera o cliente pedir, né? Já oferece. Já vem lá no projeto, já vem. E é aquela questão também de vocês conhecerem tão bem o produto e as necessidades dos clientes, que antecipar até a necessidade do cliente, né? De repente o cliente nem sabe que ele precisa de uma Com porta certeza. rápida ou de qualquer outro Isso, tipo de... e a gente trabalha muito com as empresas de projetos, né? Para chegar num produto adequado, para não ter problemas lá na frente, né? De ter que reinvestir de novo. É muito mais fácil você fazer nascer o projeto com o produto correto, né? Do que depois ter que adequar lá na frente. Então a gente tem muitos cases, né? De projetos que nasceram com portas rápidas, mesmo a frigorífica. Eu falo assim, nossa região é diferente, mas não que não tenha frigoríficos, né? Sim. Mas é só uma demanda menor. Então, assim, hoje, muitas das dores ali do frigorífico é essa troca de ar, condensação, eficiência energética, onde, né, tem um alto custo de gasto de energia.
Então, assim, a gente trabalha muito nisso. Se a dica, né? Fica a dica, né? Se puder nascer um projeto aí com portas rápidas, com certeza Já ajuda bastante. já ajuda É o bastante. cenário ideal, né? Não precisa passar, né, pelo processo de Troca. troca depois, que também para o processo tem que ou vai ter que fazer ali uma organização de layout para a gente poder trabalhar uns 2 dias ali e a movimentação, né, que faz o dinheiro girar ali do cliente, né? E tem essa questão do controle de temperaturas. Eu tenho um case na minha região lá, de um cliente que ele tem armazenagem de remédios, né? E esse remédio, todos vêm identificados, eles conseguem monitorar e rastrear a temperatura de cada caixa do produto. Então, eles nos chamaram lá para resolver um problema que eles tinham na doca, que tinha uma perda de temperatura e estava afetando Oscilando ali, né? o produto deles. Então, a gente trabalhou com portas flexíveis e foi dando algumas soluções, né? Então, bem complexo, né? Essa questão de perda de energia, né? Ou calor, temperatura dentro do ambiente. Sim, e aqui nós estamos falando aqui no caso da indústria alimentícia, e você agora falando da indústria farmacêutica. Então, assim, imagina, né, você danificar um produto por algo assim, Sim. dessa questão de temperatura, né? O que isso vai causar também de dano depois no consumidor final, né? Isso. É uma exigência sanitária, né? É uma exigência Sim. sanitária ter o controle de temperatura dentro da planta. Sim. Não só na parte frigorífica, né? Sim. Em vários. Né? Várias áreas, né? Mas a gente vê assim que o frigorífico, já que é o assunto, né? Ele é assim o setor frigorificado, ele exige mais atenção, né? Claro, sem falar dos outros, né? A gente sabe. Mas assim, a atenção por conta da temperatura, por conta do que toda aquela máquina, né? Que faz com que a câmara chegue numa determinada temperatura, tem que trabalhar para poder manter aquela temperatura, porque ela não pode aumentar a temperatura, né? Tem que manter aquela. Manter Então, assim, nós temos um parceiro que ele veio aqui ontem, o Jefferson, né? Carara. E é muito engraçado porque a gente trabalha com ele diretamente e um dia um projeto grande, assim, ele viu todos os defeitos lá da planta. Olha, aqui precisaria uma porta, aqui precisaria outra porta e vamos colocar o nosso produto junto com o produto dele, né, que ele trabalha com a Manters, né, junto com a nossa porta e vamos fazer um trabalho. Vai complementar o Vai projeto, complementar. E aí, no final, ele fez todo um trabalho, um relatório gigantesco. O cliente foi lá, comprou as portas e ele falou, nossa, e daí não precisou mais do meu equipamento, porque as portas resolveram. Então, assim, parece, né, que a gente tá aqui só fazendo marketing, mas é verdade. É um vão aberto, né, ali. Sim. É a mesma coisa que você colocar o teu ar-condicionado no quarto lá no 18 e deixar a porta deixar aberta. a porta aberta, Porta, janela, entende? tudo aberto, né? É. Não, e é uma coisa assim que parece tão óbvio, né? É. É uma porta, gente. Uma porta. Não, e assim, né, não pode sair, a temperatura não pode oscilar, né? Então, assim... Não pode ter essa troca de calor ali. Exato. Para manter o produto lá refrigerado, né? Tá certo. Então, temos também, assim, tem uma marca também, a OnFlex, né, da Inovador. Quais seriam esses produtos dessa marca, Fabiola, para a gente saber um pouquinho também, são barreiras flexíveis, né? Isso, a OnFlex vem trazer aí as barreiras flexíveis para o Brasil, né? Dentro de uma gama assim que não tem nem como não falar, explicar, enumerar, né, todos os modelos. Mas basicamente são barreiras flexíveis feitas de polímero de alta resistência, que vem fazer com que tenha esse diferencial comparado com as barreiras rígidas que tem no mercado, né? Que hoje as barreiras rígidas pensando assim no primeiro problema é a manutenção e a troca constante, né? Então a barreira flexível, o nome já diz, né? Vem para substituir essa rigidez que o mercado está acostumado. Então a barreira suporta aí vários tipos de resistência, depende de cada caso, mas basicamente é isso. A OnFlex veio para o Brasil para trazer essa novidade que, inclusive, falando de América, né, é uma novidade aqui no nosso lado americano aqui também. Na Europa já é bem mais difundido, né? Então, assim, tá um sucesso. Ai, que ótimo. Mais um produto inovador da Inovador. Exatamente. Gente,
papo aqui tá muito bom. Acho que se deixar, a gente ficava aqui. Dava para mandar trazer o vinhozinho pra gente Daria ficar pra aqui tomar falando. vinho. Tem muita Pra coisa gente pra ficar falar. contando mais uns causos. Mas eu gostaria de agradecer aqui a presença de Eu que vocês agradeço. em nome da Mercoagro. Agradecer a presença de vocês aqui da Inovador e vocês aqui na bancada do podcast da Mercoagro. Desejar uma excelente feira. E, né, se deixar aqui aberto, se vocês quiserem deixar algum recado também, até para chamar o pessoal, temos mais um dia de feira ali para acontecer. Sim. Onde está também localizado o estande da Inovador? Está localizado aqui é Pavilhão Azul, né? Pavilhão Azul. Pavilhão Azul, lá no cantinho do pavilhão lá. O convite que a gente deixa é para o pessoal que conseguir ir lá visitar nós, né? A gente tá com um lançamento muito bacana no nosso stand, que é o Portal Inflável, um produto todo pensado para a indústria frigorífica na questão da exportação, né? Para ele ter uma boa prática de vedação na doca, né? Esse produto é um produto que já está sendo comercializado, até a gente já teve sucesso em algumas vendas aqui na região, aqui em Chapecó mesmo, a gente já teve algumas unidades vendidas aí. Então, acho que o que eu só gostaria de deixar só esse convite aí para o pessoal participar lá no nosso stand e ver esse lançamento aí que vai revolucionar o mercado. Perfeito. Nós estamos lá no stand com 3 modelos de portas, né? Mais o abrigo inflável, todos em operação. A gente consegue mostrar todos os detalhes, como funciona, sensores, tudo mais. É bem bacana. Vale a pena o pessoal passar lá e conferir. Quem está na feira tem hoje ainda até as 9 horas, né? Ah, sim. E amanhã ainda também o dia inteiro. E para quem não conseguiu passar no nosso stand lá, poderia aproveitar e dar uma olhada aí. Voltar a pegar uma pipoca, né? Eu vi que Isso. tem um Tem carrinho a de pipoca pipoca. lá também. Café. E lembrando que nós trouxemos também as barreiras flexíveis, né? Tem lá no stand instaladas. Que ajuda a proteger as portas, né? É, Que a gente- exatamente. É bem bacana. A gente está com uma proteção lá para as colunas das portas, tem proteção para porta completa, tem proteção para pedestre, dá para conhecer um pouco assim dos produtos lá portfólio. no stand. Isso. Perfeito, fica aí então o convite. É uma excelente feira para vocês. E a Mercoagro é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a SIC, e é a maior exposição feira das Américas e uma das maiores da indústria mundial da proteína animal. A feira segue até amanhã, sexta-feira, aqui no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, Santa Catarina. Fique por dentro de todas as notícias e informações através do site mercoagro.com.br, do aplicativo Mercoagro e também no Instagram, @mercoagrochapecó. E fiquem ligados aqui no Mercoagro Podcast, que estaremos durante toda a feira trazendo informações para vocês.